Os únicos casos de classificação impossível, olha só, eram os de José Arcádio e Aureliano II. José Arcádio e Aureliano II são familiares para você? Então continua comigo. Foram tão parecidos e travessos durante a infância que nem a própria Santa Sofia de La Piedad os podia distinguir. No dia do batizado, Amaranta colocou nele as pulseiras com os respectivos nomes e vestiu-os com roupas de cores diferentes, marcadas com as iniciais de cada um, mas, quando começaram a ir à escola, optaram por trocar a roupa e as pulseiras e a se chamarem eles mesmos com os nomes ao contrário. O mestre Melchior Scalona, acostumado a conhecer José Arcádio II pela camisa verde, perdeu as estribeiras quando descobriu que este trazia a pulseira de Aureliano II e que o outro dizia que se chamava entretanto Aureliano II, apesar de vestir a camisa branca e trazer a pulseira marcada com o nome de José Arcádio II. A partir daí não se sabia mais com certeza quem era quem. Mesmo quando cresceram e a vida os tornou diferentes, Úrsula continuava a se perguntar se eles mesmos não teriam cometido um erro em algum momento do seu intricado jogo de equívocos e não teriam ficado trocados para sempre. Até o princípio da adolescência, foram dois mecanismos sincrônicos. Acordavam ao mesmo tempo e até sonhavam as mesmas coisas. Em casa, onde se acreditava que coordenavam os seus atos pelo mero desejo de confundir, ninguém percebeu a realidade. Até que um dia, até que um dia Santa Sofia de La Piedad deu a eles um copo de limonada, e este demorou mais do que o outro para dizer que estava faltando açúcar. O tempo acabou de desarrumar as coisas. Reconheceu o fragmento? Gabriel Garcia Marques. Esse texto poderia muito bem ser o texto motivador de um exercício de interpretação dialogando com a banca de língua portuguesa. Portanto, segunda fase do concurso de admissão à carreira de diplomata. O comando viria mais ou menos da seguinte forma: tendo como base o texto motivador, comente acerca de qual dos personagens você identificaria como um diplomata. Justifique a sua resposta. Nesse momento eu pediria para você parar o vídeo. Respira fundo, ouve o texto e escreva, se tiver coragem, aqui nos comentários a sua resposta. Bem, eu trouxe esse modelo de exercício para familiarizar vocês com o tipo de exercício que nós vamos encontrar além da redação. Então, nós vamos ter dois exercícios de interpretação que, no momento adequado, nós vamos treinar na prática. O grande desafio vai ser preencher todo o nosso background dentro de um espaço muito curto. Geralmente a gente escreve 2 parágrafos, 3 parágrafos no máximo. E ali nós precisamos dizer o simples. É muito difícil para uma pessoa que chega à segunda fase, para um CACDista, cheio de formação, de uma formação muito sólida, né? Na maioria dos casos, nem sempre, mas na maioria dos casos, e como você simplifica, né, esse background. Não é tão simples. Então daí a necessidade de fazer exercícios para lembrar que esses exercícios de interpretação de texto não são provas de direito, provas de política internacional, uma prova de língua portuguesa. E olha só, metade dos pontos serão aferidos conforme a correção gramatical, a propriedade da linguagem. E também a outra metade, aí sim, né? A análise de conteúdo, que é propriamente a interpretação. Portanto, se a gente conseguir, olha só o desafio, CACDistas, se a gente conseguir alinhar a técnica adequada e utilizada no momento oportuno,
a nossa nota sobe. Se a gente tiver a técnica adequada e não utilizar no momento oportuno, a nossa nota cai. Então nós vamos precisar aliar os dois, técnica adequada e momento oportuno. Como é que eu respondo um exercício de interpretação? Como é que e quando eu faço isso numa prova de língua portuguesa? No caso desse diálogo com a banca examinadora de língua portuguesa, a gente deve ir até o vídeo 38. Nós estamos a propósito, deixa eu ver aqui, em que vídeo nós estamos. Se eu não me engano, esse é o vídeo 35, não é? 30, 33, 34. Esse é o vídeo 35. Vou até anotar aqui, você já vai ter sabido, é porque eu ainda não editei, né? Quando você chegar no exercício, no vídeo 39, no 40, prometo no máximo, a gente vai ter um arcabouço de elementos básicos de conteúdo para responder às provas de segunda fase. Vejam, elementos básicos não é cobertura de temas possíveis, não é isso. Eu estou falando de fundamentos. Quando eu fiz o vídeo sobre Gilberto Freire, ou quando nós fizemos o vídeo sobre Oliveira Lima, não significa que eles são temas da prova de língua portuguesa. Podem vir a ser, podem inclusive estar como texto motivador, igual a esse desse vídeo, Gabriel Garcia Marques. Mas a atenção não é essa. A intenção é que a gente, com esses 10 vídeos, consiga ter os fundamentos. Eu já sei mais ou menos o que eu vou dizer na prova de língua portuguesa de um CACD que nem aconteceu. E a maioria dos candidatos experimentados sabe. Ah, César, mas isso é receita de bolo. Não, não é receita de bolo, isso é prova de língua portuguesa, tá bom? Uma pergunta para complementar esse texto do Gabriel Garcia Marques. Você assistiu Alto da Compadecida? Você assistiu uma passagem que é um clichê da literatura, do livro e depois do filme também, quando o Chicó, dos personagens cômicos ali da peça, diz: "Ah, eu não sei, eu só sei que foi assim. Lembra de Chicó?" Pois é. Anote essa frase caso você não tenha visto ó, não tenha lido a obra, né? Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. E eu não sei, eu só sei que foi assim. Esse é o pano de fundo desse texto que eu trouxe, é o tipo de interpretação que eu espero que você responda na questão a partir da justificativa da sua resposta. Você acha que diplomata que seria quem, afinal de contas? Essa conversa é uma conversa que levaria uns 2 vídeos, mas eu vou tentar trazer de uma forma condensada nesse vídeo. Essa conversa é uma conversa sobre a narrativa. A narrativa, gente, ela, no fundo, é uma batalha sobre o fato histórico ou a história, e sobre quem conta a história. Já pararam para perceber que a Revolução Francesa, por exemplo, a Revolução Francesa contada nos anos 1850 foi uma Revolução Francesa diferente da Revolução Francesa contada hoje, em 2020. Isso tem a ver sobre narrativas. E o que você vai dizer na prova, e eu acho que esse seria um tema muito interessante, por sinal, é se os fatos se sobressaem sobre as narrativas ou se as narrativas se sobressaem sobre os fatos. E aí, o que você acha do desafio? Quer ir além? Eu acho que a pergunta, eu não vou dar o spoiler do que eu considero como resposta, a menos que você me pergunte aqui. Mas o debate que eu quero que você traga é esse. Não tem certo nem errado, mas eu quero que você pegue o texto motivador, veja os personagens, veja quem seria, na sua opinião, o diplomata, quem cumpriria esse papel. E para justificar a resposta, você me falaria sobre os fatos e sobre as narrativas. O que você acha? E aí, a partir dos comentários, sem certo e nem errado, a gente dialoga com a banca de língua portuguesa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.